Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe com muita alegria o Dr. Ney Fonseca. Ele é um dos mais competentes pediatras de Natal e do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com ele sobre saúde infantil e também por que tantas viroses surgem nessa fase do ano. Dr. Ney Fonseca, eu só tenho que lhe agradecer. Anos atrás, logo no começo da pandemia, nós fizemos uma entrevista que foi sucesso absoluto. E todo mundo me cobrando uma nova entrevista com você. De modo que eu quero renovar esse agradecimento por você ter aceitado e ter vindo prestar esses esclarecimentos, que eu tenho certeza você, meu amigo, você, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar muito de assistir. Renovo os agradecimentos a você, que eu reputo um dos mais competentes pediatras do Brasil. Não é só de Natal, não é só do Rio Grande do Norte. Ô Nelson, obrigado pelas palavras elogiosas. É um prazer estar aqui com você sempre para passar algum tipo de informação. Na nossa entrevista, alguns anos atrás, no início da pandemia, nós falamos sobre o Covid que estava começando aqui. Como é que está a saúde infantil daquele tempo para cá? Que mudanças aconteceram? Nelson, quantas mudanças aconteceram no mundo inteiro, em todos os aspectos, desde a esfera econômica, da esfera política, como da esfera médica em si, não é? O que parecia no início ser mais uma virose respiratória, uma gripezinha, como se dizia no princípio, mostrou, na verdade, que foi uma pandemia, uma infecção que acometeu o mundo inteiro, com repercussões terríveis, não é? E nós tivemos, assim, um aprendizado muito intenso e muita coisa aconteceu no mundo científico durante esse período. Naquele primeiro contato, eu me lembro que deve ter sido em março ou abril de 2020, quando a pandemia estava se iniciando. Ainda não havia muito conhecimento, a gente já sabia que as crianças não estavam sendo acometidas naquele primeiro ano, o que foi um fato. E à medida que o vírus foi se modificando e mudando, aparecendo as novas mutações virais, ele começou a perder um pouquinho a sua letalidade inicial, mas em compensação começou a afetar as crianças. Então a gente aprendeu esse fato novo. Houve a grande polêmica das medicações que seriam usadas, se teriam ou não ação contra a doença, a questão da vacina, esse foi outro tema muito debatido, muito polêmico, mas que é assim que caminha a humanidade, é assim que a gente evolui e é assim que a gente aprende, é discutindo, é sofrendo, infelizmente, no novo contexto mundial de universalização das comunicações, depois da internet, qualquer assunto assim se torna um assunto universal. Infelizmente, os aspectos políticos hoje são muito levados em conta e ampliados exatamente por essa comunicação facilitada, de formas que o balanço desses 3 anos de pandemia, 20, 21, 22 e 23, uma vez que nós estamos ainda encerrando, foi um balanço que, apesar das tragédias, apesar do sofrimento, apesar da dor, trouxe um conhecimento, um progresso acentuado, por exemplo, na tecnologia de fabricação de vacinas. Esse foi um argumento, inclusive, utilizado pelas pessoas que tentavam denegrir a imagem da vacina, que a vacina foi feita muito rápida. A ciência evoluiu muito hoje. Entre a primeira vacina, lançada por Jenner, lá em 1780, e a segunda vacina, que foi a lançada por Pasteur contra a raiva, decorreram 100 anos. Foi um século entre a primeira vacina e a segunda.
E hoje, em questão de anos, 2 anos, com as novas tecnologias, você apressou muito a fabricação das vacinas. Então, isso é um avanço científico notável. Aliás, as grandes tragédias universais, elas trazem um progresso científico aglobado. O caso da penicilina, por exemplo, que foi lançada às pressas durante a Segunda Guerra Mundial, 1944, quando ela foi lançada, ela foi uma coisa assim revolucionária na história da medicina, a descoberta e utilização dos antibióticos utilizados na Segunda Guerra Mundial. Veja quanta coisa já aconteceu na antibiótico terapia nesses anos. O aparelho de ultrassom, que é um instrumento fantástico que auxilia a medicina, foi inspirado nos sonares que usavam durante a guerra para se investigar a presença de submarinos, e do sonar evoluiu-se para o ultrassom, que hoje faz coisas maravilhosas. Então, o avanço científico, ele às vezes ele está imbricado com muito sofrimento, com muita tragédia universal. Então, eu acho que assim, o balanço da Covid serviu, em primeiro lugar, para chamar a atenção das pessoas de como a vida é importante. Nunca se morreu tanto num espaço curto de tempo, e era uma morte noticiada e comentada com os novos meios de comunicação. Todo mundo sentiu na pele o sofrimento de perder um parente, um amigo. A tragédia econômica que se está fazendo acompanhar, e agora que está chegando a onda da crise econômica gerada por essa pandemia, vai causar um impacto grande na sociedade, não é? A gente está começando a sentir isso. Mas fica como resultado positivo os avanços. Nunca se falou tanto sobre vacinas, nunca se discutiu tanto sobre terapias, nunca a medicina precisou tanto ser valorizada e ser acionada como nesses 3 anos. Você falou que na verdade, desses últimos 3 anos, o Covid foi se surpreendendo a todo mundo, inclusive, recentemente, atingindo as crianças. As vacinas infantis são válidas, portanto? Olha, a vacina da Covid ainda é um tema muito polêmico, porém, eu começaria, Nelson, dizendo o seguinte: hoje, com o acesso fácil à mídia, à internet, todo mundo se acha no direito e tem o direito de emitir sua opinião. O que eu acho, no entanto, que me preocupa um pouco, é que hoje todo mundo dá opinião sobre todo e qualquer assunto, né? E nesse turbilhão de informações, a gente tem que saber como agir, e a melhor forma é a gente selecionar a fonte de onde a gente vai pegar informações, principalmente informações técnicas. Eu, por exemplo, eu procuro me espelhar nos órgãos que trabalharam há muitos anos com vacinação. Órgãos como o CDC, como outras instituições, o Instituto Pasteur, enfim, várias entidades internacionais, e que tem pessoas que passam a vida inteira estudando esse tema. Então, eu fico desconfortável na medida em que pessoas que não têm nenhuma qualificação começam a questionar de uma forma absolutamente, às vezes, completamente sem fundamento, determinadas colocações. E a pôr em dúvida, e essa dúvida cresce. Então, essas mentiras que foram disseminadas, informações em bases falsas sobre medicamentos, sobre tratamentos, sobre vacinas, criou uma situação muito desconfortável no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente vai ter daqui para frente que saber como filtrar, saber como selecionar as fontes onde a gente deve realmente ouvir as informações adequadas, porque senão vai ficar uma torre de Babel, vai ficar uma confusão imensa, e isso não contribui para o progresso da ciência. Eu nunca me canso de dizer que hoje, com o alongamento da vida média das pessoas, isso é um avanço fantástico da medicina. Há alguns anos atrás, quando eu me formei, a vida média do brasileiro era 47, 48 anos de idade, né? Hoje você vê pessoas, a vida média subiu para 77, 80. Mônaco é a cidade onde tem maior longevidade, 82 anos de idade a vida média em Mônaco, não é?
E assim a gente vai vendo que a ciência vai progredindo. No entanto, a gente hoje dispõe desse fator complicador recente, que é a questão da desinformação que a internet nos trouxe. Traz o lado, as fake news, não é? Tem o lado bom de disseminar a informação e tem o lado ruim de trazer informações que não são verdadeiras e que complicam a nossa vida. Que conselho você daria aos pais? Como é que eles devem se comportar com os palpites familiares também que acontecem e as informações das mídias sociais, como, por exemplo, o Google, o WhatsApp, essas coisas todas que eles têm acesso e criam esse tumulto na mente de cada um. Nelson, isso hoje faz parte do nosso dia a dia, não há como a gente... Eu sou pediatra e você bem sabe, e me preocupa muito o papel da internet, dessas mídias, na formação da mente infantil. Isso é um capítulo à parte, é um assunto à parte, mas altamente preocupante. Elas criam um condicionamento psicológico rápido e grave na infância, e hoje é um tema muito discutido e já que está alertando as autoridades no assunto. Mas o conselho que eu daria, não é bem para conselho, é a sugestão que eu dou. Esse negócio de falar em conselho depois que a gente está numa certa idade é meio pesado, então eu prefiro dar a sugestão, não é? É que vocês escolham a fonte e selecionem, e principalmente percam aquele hábito que todos nós temos, eu inclusive tinha, mas estou procurando me policiar, de não repassar uma informação para adiante sem ter certeza se aquela informação procede. Por outro lado, nós não temos tempo de ficar fazendo triagem de toda informação, porque é uma avalanche de informação tão grande. A gente precisa se libertar um pouquinho disso, não é? E eu procuro fazer um trabalho interessante com as crianças para tentar conter esse ímpeto da mídia na nossa mente, que é a leitura. Eu tenho o hábito de estimular a leitura para bebezinhos quando eles chegam no consultório, já com dias de vida. Se você começa a ler livros para a criancinha da hora que nasce, não é? A leitura é uma forma de você fugir um pouco das telas eletrônicas, de você desenvolver sua mente de uma forma mais tranquila, mais saudável e menos agitada, como é a da informação que vem pela mídia, pela internet, né? Pelas telas eletrônicas. E hoje os problemas na esfera psicológica, na esfera mental, passou a preocupar também quem lida com crianças. Não é um problema só dos adultos. Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje é a gente conviver com o mundo moderno, com o que ele tem de bom, sabendo filtrar o que ele tem de ruim, não é? E procurando ver como é que a gente protege nossas crianças, que é o nosso futuro. Eu sempre me queixo muito de que a infância nunca é olhada assim pela classe política como algo importante, e eu acho que é o que é mais crucial e importante numa nação, é cuidar de sua infância, de suas crianças. Sem dúvida. Então, esse vai ser um grande desafio, cuidar da mente das crianças nesse mundo de universalização das informações e do conhecimento humano. Uma forma boa de fazer isso é estimular a leitura, pode parecer meio careta, meio antiquado, não é? O livro. No entanto, é uma bela maneira de se fazer uma terapia, não só de melhorar o conhecimento, de desenvolver o cérebro, como fugir um pouco dessa ansiedade gerada com certeza pelas telas. Com certeza. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem,
vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Ney Fonseca. Dr. Ney, o atual clima é favorável ao surgimento de virose, porque eu tenho ouvido falar muito que estamos num mar de virose, atropelando, inclusive, principalmente as crianças. Esse clima favorece? Olha, Nelson, sim. E toda região, qualquer região no globo, ela tem o momento em que os vírus circulam com mais intensidade. Tipicamente aqui na nossa região, eles começam a circular de março até junho, julho, nesse primeiro semestre, que é o nosso chamado, nosso inverno, não é? Chove mais, a umidade aumenta, as pessoas ficam mais aglomeradas, saem menos, e isso faz com que aumente muito a ocorrência de infecções virais. Lembrar que o vírus, ele faz parte do nosso universo. Eles vão sempre existir, eles estão aí, não é? E o nosso estilo de vida mais assim, intimista hoje, shopping centers, faculdades, a escola, onde a criança começa a frequentar hoje a escola mais cedo, tudo isso favorece a que as infecções respiratórias ocorram com muita frequência nessa época do ano em que os vírus circulam mais. Quando chega no verão, nosso verão, dezembro, janeiro, fevereiro, é impressionante como esses vírus desaparecem e as crianças não têm nada. Uma frase que a gente costuma ouvir muito no consultório: doutor, esse menino ficou o verão na praia, correndo, tomando chuva, picolé, correndo, brincando descalço e não teve nada. Quando terminaram as férias, que voltou para a cidade, começaram as aulas, ele já está doente, já está com febre, já está espirrando. Então, é muito clara essa condição de que isso é um filme que eu vejo há mais de 50 anos, o tempo que eu exerço a profissão, e a gente não vai modificar isso. No entanto, os nossos hábitos vão mudando. Hoje as pessoas ficam mais aglomeradas, as crianças vão mais cedo para a escola. Eu costumo sempre brincar, eu fui para a escola com 7 anos de idade, né? Hoje, por várias contingências sociais e até pela própria dinâmica do ensino, a criança vai para a escola muito cedo. Tem crianças que vão para a creche, porque a mãe tem que trabalhar, aquele núcleo familiar clássico que existia da avó, das tias que ajudavam. Todos estão no mercado de trabalho, as avós hoje não são mais aposentadas, elas também estão no mercado de trabalho, enfim. Mudou completamente o cenário da distribuição social, mas a gente tem que entender que vamos ter que conviver para sempre com essas flutuações sazonais e com o aparecimento das viroses. As crianças, por terem um aparelho respiratório mais frágil, que ainda está se desenvolvendo, são vítimas maiores,
não é? Então, a gente tem que aprender a entender isso como um fato normal da nossa vida daqui para frente e saber como é que a gente pode minimizar o impacto disso na saúde. Quais são essas viroses mais comuns que assolam as crianças nesse período? Olha, basicamente, Nelson, 2 grandes grupos. As viroses respiratórias, que é o resfriado, a gripe, é o exemplo clássico. Existe um tipo hoje de vírus, hoje não, já existe há muito tempo, mas hoje está se dando muita, é a chamada bronquiolite, que é vamos dizer, uma gripe, uma infecção respiratória que acomete as criancinhas no primeiro ano de vida, que dão um desconforto respiratório muito intenso, muita tosse. E as infecções virais do aparelho digestivo, que dão vômito, que dão dor na barriga, que dão diarreia, e que equivocadamente é chamada de a doença da mosca. A mosca tem todos os defeitos que a gente bem conhece dela, mas nesse caso específico ela está sendo injustiçada, porque ela não tem nada a ver com essa história, né? Mas todo mundo comenta, a imprensa comenta que a doença da mosca é o surto da enterovirose, que é um tipo de vírus que tem predileção pelo tubo digestivo. E a mosca leva a culpa de que é a responsável, a vilã da história, e não é. É mais uma virose digestiva. Então, esses 2 grandes grupos, as viroses respiratórias e as digestivas, intestinais, é quem domina o cenário. Agora, existem outros vírus paralelos, agregados. Tem um vírus, por exemplo, que acomete mais a musculatura e dá o que a gente chama de miosite, uma inflamação nos músculos, que causa um susto muito grande, porque a criança começa a sentir dor nas pernas e fica sem poder andar, geralmente de evolução favorável. Existem basicamente esses 2 grandes grupos de viroses. O grande problema, a infecção viral por si só, ela geralmente tem uma evolução geralmente favorável, mas pode se complicar, e uma das complicações maiores é a superinfecção por bactérias, na sequência da infecção viral. Aí vem as pneumonias pós-gripe, complicações bacterianas, aí a infecção já se transforma de viral em bacteriana. E esse é o grande temor. Como a febre geralmente é o sintoma presente nessas infecções virais, isso gera uma ansiedade muito grande na população quando começa esse período das viroses. Então você vê essas histórias de pronto-socorros e serviços médicos, tanto na rede pública como na rede privada, superlotados, porque quando ocorrem essas viroses, a infecção se generaliza na comunidade. O primeiro conselho que eu daria é que a febre, a gente tem que entender que a febre não é essa coisa trágica que a maioria dos pais pensam, não é? A gente tem um termo na classe, as pessoas que lidam com criança, a febrefobia. É um pavor à febre. Por que esse pavor? A grande causa desse pavor é sempre aquele receio da convulsão, da criança que tem uma febre e tem uma crise convulsiva. E as autoridades pediátricas procuram acalmar os pais, mostrando que, primeiro, esse é um evento não é frequente, ele ocorre no número pequeno de crianças, e o nome é convulsão febril benigna. Ele não deixa sequelas, ele não traz transtornos maiores. No entanto, existe aquele pavor, os pais ficam verdadeiramente em pânico na criança com febre. Então, a gente tem que saber que a febre faz parte de uma reação natural. A melhor definição para mim de febre é que ela simplesmente representa a luta do vírus invasor, com seu exército invadindo o nosso organismo, e o nosso sistema de defesa, que nós já nascemos com ele e desenvolvemos, eles entram em guerra, e a febre é simplesmente o barulho dessa guerra, o clamor da luta entre o sistema de defesa com o vírus invasor. Então, a febre ele tem essa vantagem de nos mostrar que algo está acontecendo de errado e que quando ela cessa é porque a guerra terminou. E geralmente o nosso sistema de defesa venceu o exército invasor. Então, baixar a febre não vai alterar o curso da guerra, da luta, né? Isso aqui é uma ilusão também. Então, não há essa necessidade da gente estar dando antitérmico, porque aí o antitérmico já é um medicamento que pode fazer mal à criança. Eu diria que se existe um sinal que eu reputo como muito importante nessa situação, é o pai avaliar o estado geral da criança.
Aquela febre que o menino está molezinho porque está com 39 graus e você dá o antitérmico e a febre baixa e a criança se anima e volta a brincar e volta a sorrir, ou seja, o estado geral está mantido, esse é um sinal de tranquilidade. Aquela criança que ao baixar a febre, ela continua abatidazinha, triste, essa merece uma atenção maior. Não é? Então, não há uma fórmula simples de manejar isso, mas a palavra maior seria assim, de conforto, de calma, de tranquilidade, não é? E procure um tipo de assistência que lhe seja acessível na sua cidade, no seu bairro. Quando é que os pais, então, nesse caso, devem procurar um médico? E outra coisa, outra pergunta também, quando é que a gripe infantil se torna preocupante? Olhe, não é fácil lhe responder assim de uma maneira com uma resposta. Se a criança tem sintomas de gripe, o narizinho está escorrendo, está com febre, mas está alegre, ela está se alimentando, ela está um pouquinho enjoada, aí não há realmente motivo para alarme maior. Quando a criança fica triste e abatida, quando o estado geral decai, aí sim, esse é um motivo de preocupação. Se existe tosse, se existe dor em algum lugar, a dor sempre é um sintoma incômodo, pode significar uma infecção no ouvido, pode significar uma infecção na garganta, no pulmãozinho. Não é? Então é mais assim a observação do estado geral da criança. A mãe tem esse feeling. Então, Nelson, eu diria que a hora de procurar realmente é quando você sentir que a criança não está bem. Mas antes, procure dar um antitérmico em casa, porque às vezes a febre, quando ela sobe, é alta, a criança fica desconfortável, mas que aí quando a febre baixa, o menino volta a brincar e fica alegre. Então, esse é um sinal de tranquilidade, não há tanta urgência assim, não é? Agora, a gripe se torna preocupante quando surge alguma complicação. Quais são as complicações da gripe mais comuns? A infecção pulmonar pela bactéria. Digamos que o vírus abre a porta e a bactéria que estava ali passeando, ela vai e entra, e aí a infecção bacteriana ela é sempre mais grave. Então é a pneumonia que aparece na sequência da gripe. A febre aumenta, a tosse fica mais intensa, a criança pode apresentar desconforto respiratório, respirando com dificuldade. Então, esse é um sinal de complicação da gripe. A pneumonia é a complicação mais temível. Mas existe também a otite, por exemplo. O vírus afetou lá a estrutura do ouvidinho e a bactéria entra e você tem então uma otite, que pode ser causada pelo próprio vírus, mas pode ser também por uma bactéria. Existem outras complicações mais raras hoje, infecções no trato digestivo ou no sistema nervoso central, mas eu diria que a pneumonia é realmente assim, a maior preocupação e o maior cuidado que se deve ter. Doutor Ney, só me resta agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de dar essas aulas, essa aula toda para esses telespectadores e telespectadoras. Nelson, é sempre um prazer aqui poder estar conversando. É uma pena realmente, o assunto é muito vasto, são vários aspectos envolvidos, não é? Eu queria só realmente parabenizar os pais, né? Cobrar da sociedade, cobrar da classe política uma atenção maior pela infância, não é? Seja na parte da educação. Todos nós sabemos que investir na educação de qualidade para todos, não é? É o grande desafio dos nossos dirigentes, não é? E a sociedade tem que colaborar com isso e cobrar isso veementemente, não é? E, acima de tudo, cuidar da saúde mental nossa, dos adultos, e das nossas crianças, estimulando a leitura, diminuindo o estresse, voltar às antigas brincadeiras, não é? E fugir das telas eletrônicas o mais que puder, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, quando o cérebro está num processo de formação muito rápido. Então eu agradeço a oportunidade, Nelson, é sempre um prazer estar aqui. E brevemente eu vou convidá-lo mais uma vez para você repetir essa aula que você deu para todos nós. Muito obrigado. Prazer. E a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, só me resta agradecer a você pela sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.